Formatos primitivos da Bíblia. O formato primitivo da Bíblia. O primeiro formato era o rolo, que era pergaminho, né? Então o primeiro formato era rolo ou códices. O rolo era um rolo de fato feito de papiro ou pergaminho e era preso a 2 cabos. Que a gente vê muito aí, 2 cabos enrolando ali, como fosse aquele rolo de fazer pastel. Então era muito dispendioso, onerava muito, gastava muito para fazer e era difícil para carregar. Então nem todo mundo podia ter acesso a esse tipo de palavra. Só agora em 1450 é que Gutenberg vai inventar os tipos para fazer a impressão. E o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. E surgiu o que nós temos hoje, a Bíblia impressa. O primitivo tipo de escrita da Bíblia. Primeiro foi manuscrito, escrito à mão, né? Laborioso, difícil, uncial, tudo em maiúsculo, ou cursivo, tudo em minúsculo. Ou era escrito tudo em minúsculo, ou era escrito tudo em maiúsculo. Então, esse primeiro formato, primeiro modo de escrita da Bíblia. As principais traduções da Bíblia foram traduzidas para quê? Primeira, John Wycliffe. Depois, Martim Lutero. A terceira, Tyndale, o alemão de Lutero, converteu para o português. Do alemão foi traduzido para o português. Depois a mais famosa é a versão do Rei Tiago, King James Version, para o inglês. A primeira tradução para o português foi de João Ferreira de Almeida, que é a que nós temos hoje, que a gente gosta demais. Então essa foi ficou a mais famosa. A segunda tradução para o português foi do Padre Pereira de Figueiredo, que traduziu do latim, do hebraico para o latim, né? E essa é a tradução da Igreja Católica. A terceira para o português em 1930, o Padre Marcos Soares, feita a partir da Vulgata, que era do hebraico para o latim, que surgiu a Vulgata. Então dessas todas aqui, nós temos essa tradução de João Ferreira de Almeida, que é o melhoramento de todos os 5 aqui. É boa. É a melhor. Mas para ele chegar aqui, ele leu isso aqui tudo, ele pegou, ele testou e tal, aí ele foi conferindo e tal. Essa tradução dele é a melhor para nós aqui, dos portugueses, dos brasileiros. Que horas são? 6h35, 33. Mas dá tempo de terminar aqui ainda. As principais e mais antigas traduções da Bíblia. Primeira, a Septuaginta, 70, né? Os sacerdotes judeus convocados por Alexandre o Grande, quando tomou o império dos Medos persas, ele convocou 70 anciãos judeus para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Então, por isso o nome dessa tradução foi chamada de Septuaginta, a tradução dos 70, certo? E daí que surgiu, aí o grego espalhou no mundo e mandou na terra, né? Depois vem a Vulgata, que é o latim, que é o hebraico para o latim, que surgiu a Vulgata. E depois a versão do Rei Tiago, que é essa versão que a gente tem às vezes de vez em quando aí, uma Bíblia em inglês, né? Essa é a mais comum, que é muito usada hoje. E vem agora os hebraicos, o chamado Talmud. O Talmud é uma releitura da lei. Ou seja, alguém lê a lei, os rabinos lêem a lei toda, e agora reescreve a lei como que explicando a lei. O Talmud é uma explicação do que eles acham que deveria ser explicado da lei, certo? Então o Talmud são os 5 livros de Moisés sendo explicados nesse livro. E é chamada essa lei de Torá em hebraico. História da Bíblia em português. História da Bíblia no Brasil. No Brasil começou a surgir primeiro aqui em 1857, no São Luís do Maranhão. O Novo Testamento foi traduzido pelo Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que se baseou na Vulgata, que foi aquele hebraico para o latim. Esse foi, portanto, o primeiro texto bíblico traduzido no Brasil. De lá para cá houve outras traduções e aí surgiram as sociedades bíblicas. Esse daí traduziu e aí se juntaram muitas sociedades bíblicas para traduzir, ó, aumentar essa tradução, né? E dar acesso à palavra ao mundo. As línguas originais da Bíblia. Primeira, pictográfica, desenhos como forma de escrita para representar ideogramas. Os desenhos, picto, desenho, né? A letra por desenho. Essa letra em forma de desenho trazia uma ideia. Grama é a escrita por ideia. Quer dizer, eram vários, por isso que a gente vê naqueles desenhos pictográficos das cavernas, etc., formas que, juntando uma forma com a outra, você tem a ideia da palavra, entendeu?
o desenho trazia a ideia daquela palavra. E você tinha que ser muito esperto, mas na época, o pessoal da época entendia muito bem, né? Hoje, para se entender, tem que fazer um estudo, tem que se especializar nessa área. Depois vinha da ideia do desenho, surgiu o fonograma, quer dizer, dá som ao desenho, a forma, sonorização. E desse som, dessa forma, surgiu o alfabeto, né? O A e o B. O alfabeto foi o melhoramento da pictografia, os ideogramas e os fonogramas. Os idiomas da Bíblia, hebraico, aramaico e grego. Os 3 idiomas mais importantes da escritura bíblica, né? O hebraico, porque foi os primeiros originais no tempo de Moisés, antes do cativeiro. O aramaico foi a mistura do hebraico com o caldaico ou o caldeu. Os judeus começaram a misturar-se com os babilônios e deram origem à língua aramaica. Então, alguns trechos em Daniel, principalmente, o pessoal ali dos históricos do tempo da Babilônia falava um pouco de aramaico. Então, alguns trechos foram escritos em aramaico. E agora, no tempo de Jesus, foi escrito em grego, em latim, grego e hebraico. Os escritores da Bíblia. Nós já falamos desses escritores, foram 40 escritores, né? 40 escritores, nenhum conhecia o outro, longe, distantes e tal, cada um escrevendo o que Deus dava, e é só depois, sem nenhuma pretensão de juntar esses livros, mais tarde, 1600 anos depois, é que se juntou os livros e formou o Velho Testamento. Revelação, inspiração e iluminação. Nós já até falamos isso aqui, né? A revelação é o ato de Deus que dá a conhecer, a pessoa tem a visão de Deus, ele tem uma revelação, ele vê por forma, através de Deus, por Deus, a revelação, a inspiração. Ele escreve inspirado, ele ouve o que Deus quer que fale, que escreva, e ele escreve ao pé da letra. Então, inspiração é escrever o que Deus manda falar literalmente. Não existe mais inspiração. O que existe ainda é revelação e iluminação. E a iluminação é a capacidade de entender, não uma capacidade inata, endógena, mas uma capacidade influenciada pelo Espírito Santo. E a gente tem essa iluminação quando anda no Espírito, anda obedecendo a Deus, você fica mais, a mente fica clara, fica mais esclarecida para entender a palavra. Então a iluminação não inclui a responsabilidade de acrescentar algo às Escrituras, e nem inclui uma transmissão infalível na linguagem, daquela que o Espírito Santo ensina. Então a iluminação não inclui a responsabilidade de acrescentar. Eu tive uma iluminação, Deus me falou, eu estou entendendo assim, mas não significa que isso aí esteja certo demais, entendeu? Que não haja erro nessa iluminação, porque é o homem que está entendendo. Deus está usando minhas faculdades mentais para entender, e eu posso depois entender do jeito que eu quero. E nem inclui uma transmissão infalível. Ou seja, na hora que se eu quiser passar e escrever esse sonho, escrever essa visão, eu nunca vou conseguir escrever ao pé da letra, porque não tenho mais inspiração para escrever. Eu posso ter revelação para ver, posso ter iluminação para entender, mas não tenho mais inspiração. E nem porque eu vi por revelação, nem porque eu entendi por iluminação, nem por isso está 100% não há erro, certo? Nós estamos terminando já. Quando a iluminação não é possível ao homem, quando há pecado, então isso dificulta o Espírito Santo trazer a iluminação da palavra. A inspiração, revelação e iluminação na Bíblia. Então, ora tem inspiração sem revelação, tem inspiração com revelação. Então, tudo se mistura, mas inspiração não há mais para ninguém. É digno de nota que encontramos esses 3 ministérios do Espírito Santo mencionados em uma só passagem. 1 aos Coríntios 2, 9 a 13. A revelação no versículo 10, a iluminação no versículo 12 e a inspiração no versículo 13. A autoridade da Bíblia. Em que constitui a autoridade? Por que a Bíblia tem autoridade? A Bíblia mostra que tem autoridade porque os que falaram em nome de Deus falaram com esses termos. Disse o Senhor a Moisés, o Senhor é quem fala. Disse o Senhor a Isaías, assim diz o Senhor. Peso do Senhor que veio o profeta tal. Então, esses termos na Bíblia representam a autoridade dela. Mas se eu usar esses termos agora, dizer, eis que digo para você, olha aí, nem por isso tem a autoridade que eu estou falando. Porque agora eu posso falar de mim mesmo, porque eu tenho uma revelação, eu tenho uma iluminação, mas não tenho uma inspiração.
Então, mesmo que eu usar esses termos aqui falando em nome de Deus, nem por isso realmente eu estarei falando em nome de Deus. Não é isso que me dá autoridade. Então, hoje o que vai dar autoridade, se o profeta falou em nome de Deus, é se cumprir. Se não cumprir, é porque não é de Deus. Integridade ou fidelidade do Antigo Testamento. Em que constitui? Mas possa ser também que Deus reforma a história, né? O profeta falou, ia cumprir, mas lá em Deus mudou o quadro, a pessoa de oração, de jejum, e Deus muda. Sim, mas está dentro do contexto dessa autoridade, dessa própria autoridade. Aí se ele mudou, ele vai mostrar o que ele mudou e vai cumprir de acordo com a mudança. Não tirou o poder da autoridade da Bíblia, mesmo assim, mesmo que mudou. Eu falo que hoje as pessoas, para dar mais ênfase no poder, para dizer que foi Deus que falou, eis que eu te digo, eis que não sei o quê, e às vezes não foi Deus que falou para falar, eis que eu te digo. Então as pessoas usam esses termos que identificam a autoridade da Bíblia para dizer que eles estão tendo autoridade. Não, o que eu quis dizer foi você falar assim, se cumprir foi Deus que falou, se não cumprir não foi Deus. Não Entendi. Assim, né? Entendi. A integridade da Bíblia Sagrada. Como é que eu sei que ela é íntegra? Porque se eu fizer uma pesquisa histórica, científica, topográfica ou geográfica, vai conferir por aquele tempo que existiu realmente aquela história de forma topográfica e geográfica. De forma histórica, etnológica, cronológica e canônica. Então, se eu fizer pesquisa de campo, para provar se foi lá mesmo que começou o Jardim do Éden, foi ali mesmo que no Monte Moriá, existiu mesmo o Monte Moriá, é daquele jeito mesmo como está escrito. Então, se há verdade nessa topográfica, histórica, etnológica, cronológica e canônica, isso mostra a integridade da Bíblia. A integridade em relação ao que está escrito, né? Ao registro. E as inerrâncias. E a infalibilidade. Inerrância é infalibilidade. Se não é, não falha. Inerrância ou infalibilidade da Bíblia. Por que a Bíblia não erra e não falha? Por quê? Porque ela é transmitida em palavras, entendidas no sentido em que foram empregadas, entendidas no sentido em que realmente se destinavam a ter. Não expressam, por isso não expressam erro, porque ela nos dá inspiração. Por isso que a Bíblia não tem falha, por isso que a Bíblia não erra, porque foi inspirada. Como aplicar? A aplicação da mensagem da Bíblia. Como nós aplicamos o texto bíblico? Primeiro, temos que saber para que povo está falando aquele texto, para que tempo fala, para que lugar, qual o sentido, se é literal, se é figurado, quanto à mensagem, para que a mensagem, para quem é a mensagem, né? A fonte, de qual a procedência. Então tem todos esses requisitos para nos dar a ideia de que a palavra pode ser entendida e aplicada. Como eu posso entender essa palavra? Não, deixa eu olhar aqui. Como eu posso aplicar essa palavra para mim, para o outro? É para mim, é para esse tempo, foi para Israel, é para a igreja futura, é para essa igreja agora. Então eu preciso entender esses pontos aqui, para que eu não traduza, não interprete a Bíblia de forma errônea ou errada. A diferença entre texto, pretexto, intertexto, contexto, referência e intertexto. Inferência. O texto é o escopo, é todo o escopo da literatura. O texto é a fala. O contexto é o que está ao redor, né? É o que se é o que conversa com o texto. A referência é quando esse próprio texto me leva a conferir o texto com outro texto. Então eu vou ter uma referência daquele texto que confere com outro texto. E a inferência é quando é uma conexão indireta entre os assuntos, uma lição ou conclusão que se faz. É uma forma indireta de comprovação daquele próprio texto em outro assunto, que não é aquele. E por fim, a bibliografia, apostilas e bíblias e livros, etc. Porque ninguém sabe tudo. Nós estamos falando aqui apenas a ponta do iceberg, né? Porque tudo que eu falei aqui é só a ponta do iceberg. Que para falar tudo isso aqui tem todo o iceberg que está debaixo do mar, dentro do mar, né? E isso faz parte de subir em costas de gigantes, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Rapaz,